Nós vamos falar agora da Colômbia, que está com problemas, tá? Depois que o Petro decidiu fazer aquela lambança com o Trump, aí levou uma lapada, teve que voltar atrás, miando direitinho, pedindo perdão, por favor, desculpa aí, seu Trump. Depois disso tudo, o governo dele enfraqueceu muito lá na Colômbia. Um dos partidos que fazia parte da base do governo Petro, né, decidiu sair da base do governo, e o Petro, que já vinha enfrentando pedidos de impeachment, muita crítica do povo e coisa e tal, parece que está mais fraco do que nunca. Eu acho isso muito bacana porque isso serve como um aviso muito importante para o Lula, tá? Para o Lula e para a turminha. Quando os Estados Unidos resolverem agir contra o Brasil para reabilitar Bolsonaro, né, para acabar com essa perseguição judicial descabida contra Bolsonaro e acabar com essas tentativas de censura aqui no Brasil, anota o que acontece, o Lula, com quem que resolve cantar de galo nessa história. Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, voltei por picanha no prato, levei pica no rabo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, só relembrando o que aconteceu aí nos últimos dias, assim que o Trump assumiu o governo americano, começaram a circular notícias sobre aviões de deportados americanos vindo com algemas para a América Latina e coisa e tal. Olha só, eu acho uma coisa terrível, eu já falei para vocês, eu sou plenamente favorável à imigração. A verdade é que esses voos, porém, primeiro, eram de pessoas que cometeram crimes, então outros crimes evidentemente aí não encaixam nessa história, e mais do que isso, eram voos que já aconteciam com muita frequência, desde 1980 que já tinha esses voos com o pessoal algemado e coisa e tal, então assim, não era nenhuma novidade. Além disso tudo, esses voos foram logo depois que o Trump assumiu, mas ainda eram resultado das políticas do Biden, né, porque a imigração americana continuou operando durante o governo Biden. Aliás, foram 35 voos para o Brasil ano passado, com deportados todos algemados direitinho, igual foi dessa vez. Ou seja, ficou muito claro que a esquerda queria arrumar uma confusão com o Trump, queria bater com o Trump, e eu expliquei para vocês que isso era uma coisa que, ok, eu até entendo a lógica por trás disso, né, eles tinham esse interesse em começar a briga com o Trump, porque eles sabem que o Trump vai bater na esquerda latino-americana, eles sabem que o Trump vai exigir do Lula que Bolsonaro seja liberto, que Bolsonaro seja liberado dessas acusações idiotas que estão fazendo contra eles, vai exigir liberdade de expressão. Então, ou seja, o Lula sabe que vai brigar com o Trump, então ele achou melhor começar essa briga antes. O problema disso é que eles escolheram um tema muito bosta, um tema muito ruim mesmo, como eu expliquei já nos outros vídeos. Esse caso é um caso que já acontecia há muito tempo, ficou claro para todo mundo. O Brasil também, quando deporta pessoas do Brasil, também usa algemas. Isso foi confirmado pela Polícia Federal também. Ah, mas a gente só usa algema quando é necessário, quando tem uma avaliação de risco. Pois é, a mesma coisa os americanos também fizeram uma avaliação de risco lá e chegaram à conclusão que tinham que usar algemas com essas pessoas, né? Não tinha nenhum santinho ali não, meu amigo. O pessoal ali era o pessoal que cometeu crime lá nos Estados Unidos, né? Segundo eles estão dizendo na imprensa americana. Pois bem, então, ou seja, a gente já sabe que eles escolheram mal, que aí depois o pessoal começou a miar bonitinho, né? Ficar quietinho, calminho, cara. O Lewandowski até mudou o tom da voz dele. Desculpa aí, seu Trump, desculpa, seu Trump. Né? Não queremos provocar os Estados Unidos, não. O Lewandowski falando isso. O pessoal lá da Colômbia também, o próprio Petro não teve coragem de falar, mas botou o ministro dele para falar que não, que aceitou todas as condições do Trump, coisa e tal, e acabou, e não sei o que lá, teve que voltar atrás. Por quê? Porque o Trump colocou não apenas sanções comerciais pesadas, né, tarifas, 25% de tarifa, mais um monte de coisa, como também colocou o cancelamento do visto do pessoal do Petro e dos familiares e dos apoiadores do Petro. E é isso que eu falo para vocês, essa é a grande arma que os Estados Unidos têm. Não é o cara do topo, o Alexandre de Moraes, o Lula, para eles não vai fazer diferença. Para o Petro mesmo falou, não, que eu não faço questão nenhuma de ir para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que o Petro é rico pra caramba, roubou a população da Colômbia por muito tempo, tem dinheiro pra caramba, pode ficar perfeitamente feliz lá na Colômbia, sem nunca mais ir nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes também, nunca mais vai nos Estados Unidos, não tem problema nenhum, vai fazer o tour dele pela Europa, Portugal, França e coisa e tal, não precisa nunca mais ir nos Estados Unidos, né? O problema dessa história é o pessoal que está debaixo dessas pessoas, né? É aqueles juizecos lá que obedeceram Alexandre de Moraes lá, que estavam no grupo de WhatsApp, né? Combinando, não, seja criativo, não tem nada contra a Revista Oeste, seja criativo. Esse pessoal começou a sentir esse problema, né? Começou a ter o visto cancelado e coisa e tal.
E essas pessoas sentem mais. Por quê? Porque elas não estão tendo o benefício de ser de uma figura conhecida como é o Alexandre de Moraes, ou como é o Petro, ou como é o Lula, e estão tomando no cu por conta dessas coisas, né? Então, ou seja, esse pessoal é que começa a tirar o apoio. Foi isso que aconteceu aqui. O que o Trump colocou? Ele ia tirar o passaporte de todo mundo que fazia parte da coalizão do governo na Argentina, governo na Colômbia. O pessoal chiou, falou, não, peraí, porra, o cara fez merda, né? Evidentemente fez merda. Fez merda sobre qualquer aspecto. Primeiro porque comprou uma briga não razoável. Uma briga não razoável porque deportação sempre teve, sempre foi assim. Por que agora mudou alguma coisa, né? E segundo porque fingiu cantar de galo contra alguém que não pode, meu amigo. Isso é um erro que você tem que saber fazer. Não dá pra brigar em qualquer situação. É lógico que você tem que brigar pelo que você acredita. Se você acredita em alguma coisa, você tem que brigar por isso. Mas é burro e inútil você sair brigando direto, de frente a frente, com alguém que é mais potente que você. O Petro fez as duas coisas. E o Lula estava indo no mesmo caminho. O Lula estava, não, que vamos convocar CELAC, que vamos pedir explicação e não sei o que lá. Quando viram o que aconteceu com o Petro, o pessoal miou tudinho aqui, olha só. Thales, governo avalia que acertou o seu cauteloso contra teatro de Trump. Quem fez o teatro foi o Trump, não foi o Lula. Não foi a esquerda latino-americana que fez o teatro, não. Né? Os aviões vinham sempre, desde 1980, do mesmo jeito para o Brasil, mas quem fez o teatro foi o Trump. Né? Olha só que coisa, como é que o pessoal distorce o assunto aqui, né? Mas enfim, e realmente uma coisa é verdade, está explicado por que o Lula miou, porque ele viu que o pessoal ia ter aqui no Brasil a mesma reação que teve lá na Colômbia, que o Petro já estava fraco lá, porque não, né, já estavam pedindo impeachment dele, é o governo de esquerda, mesma merda aqui do Brasil, o governo gasta demais, corrupção pra caramba, não faz nada certo, tudo dá errado, inflação comendo solta, economia na merda, típico governo de esquerda, ninguém gostava do Petro lá na Colômbia. Aí o cara arrumou essa confusão exatamente para tentar se colocar como maioral, né? Igual o PT fez aqui, os jornalistas também fizeram. Não, porque tem que ser patriota, tem que defender os brasileiros que fugiram do Brasil, mas tem que ser patriota, tem que defender eles e não sei o que lá e coisa e tal. O Petro foi nessa, achou que não, vou angariar força, né? Vou ficar com uma posição bacana aqui, coisa e tal. Tomou a lapada do Trump, teve que voltar atrás, e agora o Partido Liberal deles lá, eu confesso para vocês que eu não conheço muito como é que é a política colombiana, tá? Então eu não sei o que é, se esse Partido Liberal colombiano enfim, diz aqui que é o mais antigo do país e mais numeroso atualmente na Câmara Baixa, então é o partido que faz parte da base do governo Petro e é o mais importante deles na base e declarou formalmente posição de independência, afastando a da coalizão legislativa alinhada a Petro. Ou seja, o Petro perdeu mais apoio no Congresso, por quê? Porque esse pessoal viu que o Petro, porra, vai lá brigar com o Trump, vai lá, tenta alguma coisa para você ver, né? E o pessoal percebeu aqui que o partido fundamentou sua decisão com uma série de razões que incluem as tensões nas relações com os Estados Unidos. Porra, vai me proibir de ir pra Disney, pô, caramba, que absurdo isso. É o que eu falo pra vocês, meu amigo, esse negócio pro pessoal que tá lá em cima, pro Petro, pro Lula, pro Alexandre de Moraes, eles batem no peito e falam, não, foda-se Estados Unidos, não vou pros Estados Unidos não, vou pra Europa, vou pra África, vou pra sei lá onde, não, vou para Cabo Frio, para que eu vou nos Estados Unidos, né? E para esse pessoal tá ok, por quê? Porque eles têm muito dinheiro, já estão no auge do poder, tem grana pra caramba, tem um pessoal que segue eles aí, então meio que não estão importando com isso. Mas o problema é que o poder das pessoas depende de quem está embaixo deles. Se o pessoal resolver desobedecer o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não consegue fazer mais nada. E ele sabe disso. E aí, no momento que acontece um negócio desse aqui, isso é o pior pavor desse pessoal. Por que o Petro voltou tão rápido? Porque ele estava com medo do Trump de tarifa, da tarifa quebrar o país dele? Não, quebrar o povo. Ele tá pouco se fudendo pro povo. É esquerdista só pensa nele mesmo. Só quer dinheiro para ele mesmo, pros cupincha dele, pros amiguinhos dele. Ele tá cagando pro povo da Colômbia. Se tivesse que quebrar a economia da Colômbia para ele continuar a briga dele com o Trump, ele continuaria. O que matou ele foi que os subordinados dele começaram, não, peraí, não vou obedecer mais essa porra não, que negócio é esse? Eu vou me ferrar nessa história, você fica inventando ordem maluca e fica peitando alguém que não pode e eu vou me ferrar nisso? O problema foi esse, foi por isso que o Petro miou tão rápido, por isso que o Petro voltou atrás tão rápido. E eu acho muito importante que o pessoal aqui no Brasil comece a fazer a conta, porque isso daqui, isso não é briga. O Trump não está brigando com o Brasil, ele não começou a brigar com o Brasil ainda, não começou ainda a acertar as coisas, ele está primeiro acertando as coisas lá nos Estados Unidos, o que é correto, é lógico, a prioridade dele é os Estados Unidos, né? Mas ninguém tem dúvida que em algum momento ele vai agir para acabar com essa festa da esquerda na América Latina, essa perseguição absurda que fazem o Maduro
prendendo qualquer um que seja da oposição, o cara da Nicarágua lá, Ortega, prendendo qualquer um que seja da oposição, o Lula aqui prendendo qualquer um que seja da oposição. Uma hora os Estados Unidos vai agir aqui no Brasil. E aí que a coisa vai ver. E aí que eu alerto para vocês, aí o Thales, aqui o governo, e não sei o que lá, é bom ser muito cauteloso. Por cauteloso, entenda, fique de 4 e passe KY, porque se não passar KY vai ser com areia, meu amigo. Aqui, ó. O Josias de Souza tá falando aqui, com tática de zagueiro, Trump fez tremer toda a América Latina. Deu uma bordoada no Gustavo Petro, meu amigo, que até o Lewandowski saiu falando fino depois. Anota isso, Lewandowski. Alexandre de Moraes, presta atenção. Anota aí no seu caderninho. Olha só o que aconteceu com o Gustavo Petro. Olha só. Os juízes, os subordinados do Alexandre de Moraes, anotem o que está escrito. Olha o que aconteceu na Colômbia. Olha só o que aconteceu na Colômbia. Presta atenção. O que vai acontecer? Vocês não vão ter zero da fama e vão ter todo o custo ferrando a vida de vocês, apoiando esses tiranos do Alexandre de Moraes, essa ditadura de merda da coligação PT-STF. Né? Anotem no caderninho de vocês. O Petro pode ter comprado o seu impeachment agora. Já tinha muita gente querendo o impeachment dele. Mas como ele ainda tinha o apoio desse partido democrata, ou partido liberal colombiano, que é o maior partido da Câmara, ele meio que estava tranquilo. Não, pode pedir impeachment aí, não tem problema não. O partido está do meu lado, não vai ter impeachment. Né? Agora a coisa muda de figura. Agora começa a ficar uma situação mais complicada para ele na Colômbia. Tomou uma lapada tão grande que é capaz de sequer sobreviver politicamente. Anotou, Lula? Anotou, Alexandre de Moraes? Pois é.